De Jonas 1:3. Jonas 1:3. A mensagem de hoje é: para onde eu fugirei de ti, Senhor? Eu lembro que tinha uma música do pastor Antônio Cirilo, que ele dizia: para onde eu fugirei de ti, se subo aos céus, lá estás. Se desço ao abrigo, Salmos 139, né, diz isso. Morada não regravou, aí vocês, os adolescentes, não estão sabendo dessa ainda não, né? O Biel sabe, o Biel tá assim, eu sei, ele sabe porque eu vim em casa comigo. E bom estar, né, aqui, ver nossos filhos caminhando, essas crianças, adolescentes aí. Cada vez que eu vejo a banda Gemeta à frente aí, participando, estando ministrando, eu fico feliz, porque a gente vê que o ministério de Deus está crescendo, está caminhando, e que venham outros, e a gente já tem visto outros querendo aprender, outros caminhando, outros entrando, e assim vai frutificando no reino, que nós possamos frutificar no reino. Jonas 1:3 diz assim: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. O profeta Jonas diz que ele é o profeta mais antigo. Alguns dizem que ele foi contemporâneo de Elias e Eliseu. Ele ajudou a transformar o Reino do Norte numa nação rica e poderosa. Só que nessa época, também a Síria era a capital de Nínive. E a crueldade dos assírios, ela era notória, ela era conhecida em todos os lugares. Os assírios, eles tinham alguns atos dele como os bárbaros, né? Eles cortavam a cabeça, eles matavam a fio de espada mesmo, penduravam as pessoas nas entradas para apavorar mesmo, dizer assim, ó, quem manda aqui é a gente, quem está falando aqui somos nós, aqui é os assírios, então, se você chegar para cá, olha o que a gente faz. Era isso que eles faziam. E Deus pega e fala com Jonas: vai profetizar lá, vai falar lá. Hã? Aonde? Vou fugir. Para onde eu fugirei de ti? Para onde você pode fugir do Senhor? Você já parou para pensar? Para onde eu vou fugir com a minha mente, com a minha vida, com o meu coração? Se Deus esquadrinha a nossa mente, se Deus conhece tudo da gente, se Deus sabe de tudo, e muitas das vezes a gente até pensa, né? Ah, não vou fazer não vou, tô invisível, tô invisível. Como ficar invisível diante de Deus, diante do poderoso Deus, né? E no livro de Jonas a gente vai aprender algumas coisas sobre Jonas. Ele viveu nos tempos do rei Jeroboão II, rei de Israel, era filho de Amitai, né? E devido à vida pecaminosa dos ninivitas, o Senhor fala para que Jonas vá até Nínive pregar a palavra. Nínive era uma cidade que ela estava no caminho de Sodoma e Gomorra. O que aconteceria com ela poderia ser a mesma forma do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando Deus desceu fogo ali e destruiu aquela cidade. Por quê? Porque o pecado da cidade já estava cheirando mal as narinas do Senhor. E Deus, Ele sempre tem algo para alguém. Ninguém nunca está perdido. Deus sempre tem uma palavra.
Não existe assim, aquela pessoa não tem mais jeito. Não tem mais jeito na nossa visão. Não tem mais jeito, muitas das vezes, para a gente. Aquele homem não tem mais jeito, aquela mulher não tem mais jeito, aquela família não tem jeito, aquele pessoal não tem jeito, aquela cidade não tem jeito. Ali já era. Não já era não. Já era aos nossos olhos. Aos olhos do Senhor, Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem uma mudança, Deus sempre tem uma transformação. Deus é o Deus poderoso que pode fazer coisas grandes. Como Ele vai fazer? Do meu jeito, provavelmente não é. Do seu jeito, provavelmente não é. É do jeito dele. E Ele ali chama Jonas e manda Jonas pregar, né? Pregar nessa cidade. E a gente vai ver que Jonas, ele corre, ele desce, e depois quando ele diz não, ele desobedece a palavra do Senhor, desobedece a um mandamento do Senhor, e a desobediência, ela nos leva ladeira abaixo, nos leva a descer. Jonas, pela desobediência dele, foi só descida. Desceu a Jope, desceu ao porão do navio, desceu ao ventre de um grande peixe. A desobediência é só ladeira abaixo, porque você vai desobedecendo, e quando você vai ver, você está já envolvido em tantas coisas, porque geralmente a desobediência traz mentiras. A desobediência faz você mentir, e a mentira faz você mentir para encobrir outra mentira, e você está envolvido num lamaçal de pecado. E você está envolvido em tantas outras coisas. E Jonas, ele decide se afastar, decide fugir, decide se esconder. O Senhor tinha planos para abençoar Nínive através de Jonas. O servo precisa ir aonde é enviado pelo seu Senhor. Aonde Deus está te enviando? Aonde Deus quer falar contigo? Você iria? Muitas das vezes a gente fala de Jonas, de não aceitar, de que Jonas foi para essa cidade, mas para pensar, né? Como eu falei, essa cidade era uma cidade que matava os profetas, que era uma cidade ruim, um lugar ruim, e Jonas fala, eu vou pregar para esse povo, o povo que não tem conserto, o povo que não tem mais jeito, eu tenho que ir lá? Eu não vou lá não tem jeito ali, como é que eu vou fazer isso? E chora. Agora imagina se Deus fala no seu coração, qual é o lugar que está pegando fogo aí, do Rio de Janeiro? Calma, um só, tá? Devagar. Um só, gente, vamos com calma. Vou falar lá do Chapadão, nem sei se está, mas lá é ruim, lá é difícil, lá é brabo. Sempre tá, né? Chapadão, lá dentro lá do lugar brabo. Aí Deus pega e tem uma família lá, um pessoal lá que precisa ouvir da palavra de Deus, e Deus fala assim, com você, e fala, vai lá pregar esse povo, lá no Chapadão, pregar. Aí tu, hein? Isso não foi para mim não, deixa o pessoal de lá, ó, lá tem gente para pregar lá já tem muita gente, é assim, Mara? tem tua mãe lá, então a gente fala de outro lugar, mas se Deus te mandar assim a outro lugar, que a gente fala assim de Jonas, foi para Nínive, entrou no barco, bem distante, né, lugar longe, já foi Jonas, e fosse você, e aqui, e ali, em algum lugar difícil, brabo, perigoso, e aí? Não precisa responder, né? A gente já responde para a gente mesmo, né? Meu Deus, será que eu iria? Será que eu estaria disposto? Será que eu ia ficar assim, Senhor, mas eles precisam mesmo? Muitas das vezes a gente pensa, mas Deus, lá já tem assim, lá já tem igreja, lá já tem isso, já tem aquilo outro. Deus mandou você ir, Deus mandou você. Para onde eu fugirei?
Para onde eu fugirei? Para onde eu vou fugir? Deus falando contigo, Deus está falando contigo, faz isso, faz aquilo, fala a essa pessoa. Muitas das vezes não precisa nem ser um lugar longe, um lugar ruim, um lugar distante. Muitas das vezes alguém perto, um familiar, fala de Jesus para ele, fala de Jesus para ela. Ah, mas já tem a mãe, já tem outra pessoa perto dela para falar, deixa eles falar. Deus está falando contigo, fala você, faz você, Deus quer te usar. Deus quer te usar, Deus ele tem planos na vida de cada um. Quando falamos, Deus tem planos na sua vida, Ele tem plano para usar cada um aqui de alguma forma, da forma que Ele quer, como Ele quer, no momento que Ele quer. O servo precisa ir onde é enviado pelo Senhor. E Jonas, ele passa por grandes dificuldades, grandes momentos de dificuldade. E nesse momento ele vai, desce a Jope, pega um navio, ali a gente já conhece um pouco da história, né? Ele está lá no porão do navio, só descida, né? E está lá e começa a tempestade, começa um vento, Deus começa a movimentar, Deus querendo falar com Jonas. Por isso que nós falamos, Deus fala, a gente vai falar mais à frente, vou falar sobre isso, mas Deus fala na tempestade, Deus fala na calmaria, Deus fala no vento, Deus fala da forma que Ele quiser. E ali Deus está falando com Jonas, lança um vento, ele está lá no barco, quietinho, vou ficar aqui na minha, estou escondido, estou invisível, Deus não está me vendo, e Deus está mandando ali o vento, e lá os marinheiros, lá os caras do navio, o que está acontecendo, por que esse vento, por quê, descobrimos, é Jonas. Ah, Jonas está desobediente, Jonas, e ele... Devido à sua desobediência, os homens vão lá, jogam ele no mar, e ali, talvez você não parou para pensar nisso, mas ali já poderia acabar a vida de Jonas. Ele é lançado no mar. Você já viu um mar? Você já subiu assim num barco, já foi para o alto mar? Eu já fui para o alto mar pescar. E eu fiquei pensando, Senhor, segura esse barco, onde tem o colete aqui, já fui olhando o colete, já fui olhando as coisas, que eu falei, se der ruim... Para nadar isso tudo, difícil, hein? Como é que faz? Então, está no meio do mar. E quando eu fui pescar, eu ainda fui até ali na ponte Rio-Niterói, eu ainda conseguia ver pelo menos o pé da ponte, tinha onde me agarrar, né? Tinha o mar, de repente dava para chegar até alguma praia. Mas no meio do mar mesmo, que tu olha assim para todo lado, é só água. Jonas foi lançado ao mar. Jonas foi lançado ao mar, mas Deus é tão misericordioso que mandou um peixe. E vai lá, pega Jonas, engole Jonas lá. Agora, pela desobediência, vem aqui, deixa eu te tratar agora. Agora você vai ser tratado. Aí Jonas, onde Jonas vai pensar naquilo que ele fez? No ventre do peixe. Porque ele não pensou antes, né? Estava em paz, estava tranquilo, estava tudo calmo, tudo beleza, ouve lá o que Deus mandou falar, Deus mandou você fazer, Deus mandou você ir, vai lá, faz, obedece, tal. Não, desobedeceu. A desobediência faz a gente dar a volta para chegar na bênção. A bênção está aqui, está um passo da gente, as coisas estão um passo das coisas ser fácil de acontecer, mas aí a desobediência faz assim, você podia estar aqui, dei um passo, cheguei. Aí você vai lá para chegar aqui, aonde Ele mandou você ir, aonde Ele mandou você fazer. E Deus ele vai falar com Jonas. No ventre do peixe ele pensa ser o seu fim. Eu pensei, ele deve ter pensado, me jogaram no mar deu ruim, vou morrer. Mas ainda assim, Deus vai lá e o peixe, ele agora ferrou, agora eu morri então. Se eu ia morrer no mar, agora eu morri mesmo no ventre do peixe. Não, mas ele vê, eu estou vivo. E ali Deus está falando com ele. Agora deixa eu pensar aqui no que eu fiz. Deus mandou eu ir fazer ouvir um chamado do Senhor. Mas ali ele clama ao Senhor. Vamos lá no capítulo 2, versículo 2. Ele disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu.
Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Na sua angústia, ainda, olha só, ele foi desobediente, ele não ouviu o Senhor, ele quis fazer da vontade dele, mas ainda assim, quando ele ficou em si daquilo que ele fez, na angústia dele, ele clama ao Senhor, e o Senhor ouve. E o Senhor ouve a voz dele, o Senhor ouve o clamor dele, e ali ele toma posições diante do Senhor. Ele tomou posições. Não quer dizer que, por causa da desobediência, sim, existem sempre consequências. Você pode, como eu falei, você pode chegar rápido no lugar, como você pode dar a volta pela desobediência. Mas existe, Deus, ele é Deus misericordioso. E ele entende, ele cai em si da desobediência dele, e ele clama ao Senhor. Clama ao Senhor, e o Senhor ouve. E ele fala assim, mais à frente, ele usa a expressão, ele expressa a vontade de estar no santo templo do Senhor. No versículo 4 ele diz, e eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Jonas era um profeta que buscava o Senhor, que estava na casa do Senhor, que tinha vida com Deus, mas ainda assim ele desobedeceu a uma ordem do Senhor. Ele desobedeceu aquilo que Deus queria fazer. E Deus tem os meios dele, Deus tem os planos dele. Porém, no versículo 7, ele lembrou-se o Senhor dele. Diz assim, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. Então, quando ele estava no momento mais difícil, quando ele achou que ia morrer, isso tudo passa no ventre do peixe. Isso tudo está passando dentro de um problema, isso tudo está passando em momentos difíceis. Ele fica no ventre desse peixe 3 dias. Olha só, 3 dias no ventre de um peixe. Talvez não, né? Como é que vai ficar dentro de um ventre de um peixe? Que peixe é esse? Que peixe é esse que alguém vai ficar dentro do ventre de um peixe, né? Mas tem algumas linhas teóricas aí de pensamento para dizer que peixe é esse. E ele estava ali no problema, mas o peixe está mostrando ali, muitas das vezes a pessoa está envolvida em algum problema, em alguma situação, em alguma coisa que ele não sabe o que fazer, está ali numa dificuldade, é onde Deus está tratando dele. Deus, nesse momento aqui, está tratando de Jonas. No versículo 9, ele toma uma decisão em voltar à obediência. Diz assim, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei do Senhor. Do Senhor vem a salvação. Mas eu te oferecerei sacrifício. Ele toma uma decisão de voltar a obedecer ao Senhor. Ele está passando por todo esse processo, e a decisão dele é de voltar a fazer a vontade do Senhor. Senhor, então é isso que o Senhor quer? Eu vou fazer, me usa como o Senhor quiser, me faz o que o Senhor quer fazer de mim, aonde o Senhor me mandar levar a palavra, eu vou levar, onde o Senhor me mandar pregar, eu vou pregar, fala comigo. Ele toma uma atitude, e ele faz um voto, ele diz assim, o que votei, pagarei, o que eu falei com o Senhor que vou fazer, eu vou fazer, independente. Senhor, me dá mais uma chance, independente do que eu fiz, eu quero fazer a tua vontade, eu quero obedecer. Então ele toma uma nova decisão de obediência, né? Porque nós somos homens, mulheres, seres vivos, né? Humanos, e nós estamos sempre passivos a errar, a muitas das vezes tomar atitude, tomar uma decisão errada. Eu oro e peço, essa semana eu estava conversando com a Jaque, falando que eu peço muito a Deus para tomar decisões certas, né? E ouvi a Bíblia fala que Deus dá sabedoria àquele que pede. Deus dá sabedoria àquele que pede. Salomão, ele já tinha, ele ficou com todo o reinado do pai dele. Ele tinha tudo praticamente.
eu estou herdando aqui tudo. O que mais eu posso pedir ao Senhor? Sabedoria. Sabedoria para lidar com tudo aquilo que ele tinha. E ainda assim deu mole depois, mas tudo bem. Mas eu peço ao Senhor sabedoria para estar diante das circunstâncias, para Deus, porque ainda que eu erre, para que eu tome as decisões corretas. Muitas das vezes a gente vai ter decisões, vai ter que tomar decisões rápidas. Muitas das vezes o trabalho, em casa, na rua, circunstâncias, vai nos fazer tomar decisões, muitas das vezes sem pensar. Ali, tem que ser e tomar decisão. E possa ser que essa decisão seja uma decisão errada. Estamos passivos a isso, mas nós temos um Deus que nos trata, que fala com a gente, que pode mudar toda a situação. Quando Jonas toma essa decisão de voltar à obediência, reconhecendo que só Deus poderia tirá-lo daquela terrível situação, no versículo 9, o Senhor, ele dá ordem ao peixe. Ele resolve, então, tá bom, o Senhor tratou ele ali naquele momento, e o Senhor dá uma ordem ao peixe, e o peixe leva ele para onde? Para onde ele devia ir. Para onde ele devia, ele primeiro é tratado, ele vê a circunstância de onde era para ele pregar, ele diz que não vai, diz que não vou, e Deus vem aqui, então vamos tratar. Deus trata ele, Deus vai falando com ele, porque Deus tinha promessas naquele lugar, Deus queria falar naquele lugar, Deus queria mudança naquele lugar, em Nínive, e Deus queria usar Jonas para isso. Deus queria usar Jonas para isso, e ele toma essa decisão de voltar, de ir lá e falar àquele povo. O resultado da pregação de Jonas foi imediato. A gente vai ver que aquela cidade era uma cidade idólatra, praticava o paganismo. Entretanto, foi uma cidade que, há tempos atrás, ela conhecia esse rei, ela conhecia a Deus, as práticas dos judeus, só que deixou o paganismo entrar na cidade, deixou as coisas tudo mudarem. E quando Jonas prega nessa cidade por 40 dias, vamos ver lá no capítulo 3, versículo 3, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, nem provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Eles apregam um jejum, até os animais. Eu acho que, se eu não me engano, é o único livro da Bíblia, não é isso, pastor? Que aqui até os animais fazem jejum? Josué, que fazem jejum? Salvo engano, é o único livro da Bíblia onde até os animais fizeram jejum. Até os animais. E Esther também, né? Até os animais fazem jejum aqui. Por quê? Porque o povo já estava com tanto pecado, já estava num lamaçal de pecado, que eles queriam mudança, talvez eles queriam ser transformados, mas não tinham forças. Sabe aquelas pessoas que querem, tá ali mais ou menos a um passo de receber Jesus, a um passo de aceitar Jesus, a um passo de ser transformados, mas está tão envolvido com as práticas do pecado, tão envolvido com o paganismo, que não tem forças para sair. Querem, mas não conseguem. Querem, mas não podem. E quando nós
ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, somos bocas do Senhor na terra e fazemos o id dele, Deus muda a situação por uma palavra, por uma pregação, por algo que você está fazendo. Jonas prega durante 40 dias, pregando a palavra, falando a palavra, ouviu a voz de Deus e falou, então vou pregar a palavra, então vamos lá. E ali eles recebem a palavra e há uma mudança, até o rei proclama um decreto, todos fazem jejum. E Jonas leva a palavra, aí no capítulo 4 já vai dizendo o quê? Jonas faz isso tudo, leva a palavra, o povo se converte, positivo, legal. Aí Jonas fala assim, poxa, mas aí esse povo se converteu mesmo? Poxa, eu levei a palavra e o povo mudou. Ué, mas não era isso? Não era essa a ideia? Não era para eles serem... Jonas, ele tem uma atitude parecida com a do filho que ficou na fazenda, na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta e o pai o recebe, amando, guardando, prepara uma mesa, prepara tudo para o filho, e o outro filho que está na fazenda, ele não gosta, ele fica, eu estou aqui esse tempo todo, poxa, agora ele voltou, recebe isso tudo, mas você está aqui, tudo que eu tenho já é seu, você está aqui comigo, desfruta, assim como Jonas. Jonas, você já tem a palavra, você já tem a salvação, você já tem a mim, você já tem o evangelho, você foi levar a palavra, o povo se converteu, glória a Deus, sai daí alegre, vai pregar em outro lugar, vai viver a vida, meu filho, vai, caminha, vai para outro lugar, prega em outro lugar e vamos embora. Se fosse assim, Paulo ia ficar como? Paulo parava, Paulo já teria parado há muito tempo, porque tanta coisa aconteceu e não, vamos embora. Paulo é açoitado, Paulo escoteado, é preso, corre, foge e continua levando a palavra, Jonas, ele leva a palavra, o povo se converte, a palavra é positiva, o povo recebe, mas ele fica descontente com aquilo que aconteceu. E Deus fala assim, é razoável essa tua ira? Os habitantes de Nínive se converteram do seu mau caminho e Deus reteve a punição que ele daria a Nínive, sendo-lhes compassivo. Com isso, desgostou Jonas, ficou irado, pediu até a morte, porque ele não aceitou aquilo ali. Eu preguei e eles se converteram, amém, glória a Deus, a palavra foi boa, sinal que a palavra não foi sua, a palavra foi de Deus, sinal que a palavra foi direta do Senhor, a palavra foi de transformação. Então muitas das vezes a gente às vezes é assim, poxa, preguei lá, ninguém nem falou comigo, poxa, preguei, cantei, pessoal, poxa, ficou assim. Meu irmão, você foi lá, minha irmã, você foi lá, você fez aquilo que Deus mandou você fazer, você orou, você pregou, você leu, você consolidou, você fortaleceu, fez, glória a Deus, porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo, quem dá a mudança é o Espírito Santo, é Deus que transforma, é Deus que muda. Você só foi boca de Deus, só foi usada por Deus para levar a palavra. E isso não é mérito para você, eu que levei a palavra, não. Isso é cada um de nós, como servos, como aquele que recebe a boa palavra, precisamos não reter essa boa palavra, mas precisamos levar essa boa palavra a todos que precisam, a todos que querem. E não é assim, levei a palavra, agora vou ficar aqui para receber aplausos e elogios. Quem tem que ser adorado é o Senhor, que nós venhamos somente diminuir, descer, sumir e o Senhor apareça, que nós venhamos falar do amor dele, né? E Jonas fica ali, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, 7 minutos, e Jonas fica ali irado por isso. Já no capítulo 4, versículo 2, um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se. O procedimento de Jonas se identifica com o do irmão do filho pródigo, já falei.
E a gente vai vendo que se realmente Jonas queria morrer, se realmente Jonas pede aqui para morrer, que pede até a morte, mas se Jonas realmente queria morrer, por que então ele ficou clamando tanto no ventre do peixe? Porque ele clamou, suplicando pela sua vida, pedindo para que Deus mudasse aquela situação. Deus, para ensinar Jonas, ele prepara um grande vento, ele prepara um vento e fala com Jonas ali. Deus prepara um grande peixe, Deus fala com Jonas. Deus prepara uma planta, no capítulo 4, versículo 6, diz assim, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, no qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, ele se compadece ali da aboboreira que nasceu e logo depois morreu. A aboboreira estava sendo boa para ele, a planta estava sendo boa para ele, e no dia seguinte ele fica queixoso por causa daquilo. Jonas já estava ali num processo vida, ai meu Deus, e Deus está falando com ele, e Deus está mostrando para ele que Deus está com ele em todo o tempo, Deus está falando com ele em todo o tempo, Deus está falando com você em todo o tempo, Deus está falando com a gente em todo o tempo. Ele fala de diversas formas, ele fala ele fala aqui com Jonas com o vento, ele fala com a gente também dessa forma, na calmaria, na tempestade, nas dificuldades, na bonança. Muitas das vezes você está, pelo menos já aconteceu algumas vezes comigo, está tudo bem, e você olha alguma coisa, você vê alguma coisa, você lê alguma coisa, e naquele texto, naquilo que você viu, Deus fala com você, Deus fala comigo. Estando tudo bem nas dificuldades, quanto mais nas dificuldades, né? É onde talvez o povo de Deus mais busca o Senhor, na prova, na doença, na angústia, na dor, é onde a gente clama, onde a gente busca, e é onde Deus fala, é onde Deus se mostra que Ele está contigo, é onde Ele mostra que está com a gente. Então Deus fala com Jonas, no vento, no peixe, numa planta, num verme que comeu a planta. Como Deus tem falado com você? Como Deus tem falado com você? Eu já falei isso aqui outras vezes, quando eu era mais novo, eu ficava esperando, eu ia a algumas igrejas, sempre toquei em outras igrejas, ia em alguns lugares, às vezes lugar ali do fogo reteté caindo, tal, e Deus falando, eu estava com alguém assim, Deus ia lá e falava com a pessoa do meu lado, falava com outra pessoa, falava com outra, eu ficava assim, minha vez agora, fala comigo, Jesus, e nada. Aí eu, poxa, caramba, eu queria tanto uma palavra, e eu esperando isso. Então aí em outro lugar, em outra igreja, vinha Deus, vinha aquela irmãzinha, vinha a irmã Ivone da igreja lá, falava ali, Deus está falando contigo, aquela cara de profetisa, mas falava com as outras pessoas, eu ficava assim, minha vez, fala Jesus, e nada. E toda vez eu ficava, e depois eu fiquei quase, não fiquei quase como Jonas, mas eu falei, Senhor, vou aqui, vou ali, o Senhor fala com todo mundo, mas não está me vendo não? Estou aqui, Senhor. E Deus foi trabalhando comigo, Deus foi me mostrando que Ele não tem só uma forma de falar,
Ele não tem só um jeito de falar, ele fala na palavra, ele fala no vento, ele fala na calmaria, ele fala na tempestade, ele fala na bonança, ele fala na dor, ele fala na alegria, na tristeza, ele fala contigo. A gente precisa estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz dele. A gente precisa estar com os ouvidos aguçados para saber, opa, é o Senhor que está falando comigo. E hoje eu já não espero isso, a gente já não espera isso, porque Deus vai falando, Deus vai tratando, Deus vai fazendo coisas tremendas na nossa vida, várias formas de Deus falar conosco. Como Deus está falando com você? Não espere que ninguém venha falar com você, busque a Ele, Ele está falando com você em todos os tempos, em todo momento, de todas as formas, basta a gente estar com os ouvidos aguçados a Ele. Então, Jonas mostra que o livro de Jonas nos mostra que não temos como a gente fugir da presença de Deus. Em Salmo 139, queria que você abrisse comigo. Salmo 139 vai dizer assim: para onde eu me irei do seu espírito? Cadê 139? Versículo 7 vai dizer assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no sol o céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus está contigo em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, em todo canto. Para onde a gente pode fugir da presença do Senhor? Não há lugar nenhum de fugir da presença do Senhor. E para encerrar, Jonas, acontece todas essas coisas com Jonas, mas Jonas foi um homem que o Senhor se alegrou dele. O Senhor, ainda assim, se a gente for ver lá no livro de Mateus 12, 38. Mateus 12, 38. Jesus vai falar de Jonas. Jesus vai falar de Jonas. Cadê? Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim será o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas, seria próprio Jesus. Mas Jesus faz menção de Jonas. Jonas fugiu, Jonas ali desobedeceu, não queria pregar, mas levou a palavra e levou a conversão a esse povo. E Jesus se agrada dele e fala bem de Jonas mais à frente. Um exemplo disso, daquilo que a gente faz e Jesus se agrada com a obediência e ele não se agrada com a mentira, quando a gente vê Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, que ela induz ao filho a mentira, induz o filho ali, mente ali para o seu pai, bota ali uma pele de cordeiro no seu braço, você vai parecer que é com o seu irmão Esaú, né? Ela induz. Rebeca nunca mais é falada em nenhum livro da Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, e ela é a mãe de Jacó, de onde vem toda ali a descendência, de onde vem a palavra de Deus falando. Então não tem mais o nome falado. Então Jonas prega, Jonas faz, ainda que desobedece, ainda que ouve, ainda que tenta fugir, mas não tem como a gente fugir da presença do Senhor, e ele volta,
reconhece, obedece e faz a obra do Senhor. E por meio dele, quantas pessoas foram se converteram? Quantas pessoas foram salvas? Quantas pessoas se arrependeram? Por meio dele, por meio de uma atitude, por meio de uma palavra, por meio de uma obediência. Amém? Então não tem como a gente fugir da presença do Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos estar orando, dividindo em classes.